Hoje o nosso papo vai render. Você já pensou no valor real do seu dinheiro? Fica aqui e confira esse episódio até o final. Roda a vinheta. Seja muito bem-vindo ao episódio de número 41, 4.1. Estamos quase igual a um ômega turbinado. E assim a gente dá início. Assim a gente dá início ao nosso episódio, que hoje a gente vai falar muita coisa sobre dinheiro. Se você gosta de dinheiro e gosta de dobrar o seu dinheiro, triplicar, multiplicar, é hoje que você tem que acompanhar esse episódio até o final. Seja todos muito bem-vindos. Eu quero desejar o meu bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo a gente. E é prazer estar aqui com você. Tamo junto. Tem um convidado novo, né? 2 convidados aqui. 2 convidados novos, né? Isso, um que veio da Ilhas Caimã. É. Por isso, né? Descobri! Aonde que ele tá lavando dinheiro do óculos? Seja bem-vindo, Toninho. Bom retorno. Vou falar pra você. Fica um episódio fora, já vira turista. Pessoal, obrigado. Obrigado por ter vocês aqui com mais um entrevistado. É um prazer estar com vocês novamente. Fábio, se a gente às vezes fala assim, né? Vamos falar com o cara que sabe mexer com o dinheiro. Esse cara é o cara não é que sabe mexer, sabe multiplicar o dinheiro. E aí, Fábio, bom dia, cara. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, pessoal. Para mim é uma honra poder estar aqui participando do podcast para vocês. Bom dia aí para quem está acompanhando. Boa tarde, boa noite, né? Que a gente não sabe, né? E vamos falar um pouquinho sobre dinheiro, né? Vamos aprender um pouquinho como trabalhar com ele, que infelizmente a gente não aprende isso no nosso dia a dia, seja na escola, seja depois na faculdade. E é um tema muito relevante para nossa vida. E vai ser uma honra poder contribuir e fazer um bate-papo com todo mundo aqui. Exatamente. Conta um resuminho bem rápido para nós, Fábio. Quem é o Fábio? Nasceu na cidade, não, vim de outra cidade. Conta um pouquinho, bem resumindo, antes de você chegar nos investimentos. Bom, legal. O Fábio, ele é sim ararense, nascido aqui. Eu comecei trabalhando no banco mercantil, entrei de estagiário e lá, fui galgando, né, passinho por passinho. Sou um cara que aprendi a valorizar muito dinheiro por conta da minha própria família. Eu sei porque meu pai, ele passou muita dificuldade financeira. E foi isso que me motivou a ir para a área do dinheiro, aprender a trabalhar com ele, fazer uma faculdade, fiz sobre administração, depois fiz um MBA, fui fazendo várias certificações, já aproveitando para falar um pouquinho aí do meu histórico profissional. Trabalhei no banco por 5 anos, depois, aí sim, fui para a XP para me tornar assessor e vim aí ajudando clientes, pessoas físicas e pessoas jurídicas até hoje a gerenciar, fazer um bom planejamento para que ele possa ter ali, né, uma melhor organização, um melhor padrão de vida, possa viver com muito mais tranquilidade. Mas o Fábio, sim, é ararense, tenho toda a minha história aqui na cidade, né, e como eu disse, né, fui muito motivado pela própria família, por ver as dificuldades do que a gente passou, de como era difícil trabalhar com o dinheiro, e foi aí que eu falei, não, eu quero fazer diferente, eu quero ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Pô, isso é muito legal. Porque a gente costuma trazer aqui, a maioria dos empresários que eles passaram aqui, a gente traz que por trás de uma dor esconde um propósito. E quando a pessoa descobre, ela consegue unir uma coisa que ela gosta, uma coisa que ela sentiu e passou dificuldade lá atrás e que vai ajudar outras pessoas. Porque quando uma coisa faz sentido para ela, ela quer compartilhar com as outras pessoas. Então, você sabe do seu potencial, de você, por exemplo, prospectar uma pessoa e falar: eu sei do meu trabalho, você precisa ter a minha assessoria para você conseguir uma vida mais tranquila, uma organização financeira. E eu gostaria de saber de você assim, ó. A gente sabe sobre a nossa rede de ensino. E ela é um pouco arcaica, né? Cá entre nós aqui, faz muito tempo que existe... Pelo menos não ensina a cuidar do dinheiro, né? Então, porque existe matemática, português, ciência, história, geografia. Ok, isso aí tá fixo. E não vieram novas grades, tipo, como fazer com a mídia digital, como fazer você multiplicar seu dinheiro. A gente fica nesse sistema. Na sua opinião, com quantos anos a pessoa ela tem que aprender a mexer com dinheiro? Olha, eu diria que o quanto antes é sempre a melhor resposta, porque quanto mais rápido você começa a lidar com ele, a trabalhar a sua mentalidade também, porque
a gente tem que saber, né, como gerenciar as emoções, porque não é só sobre ganhar dinheiro, né? É sobre realmente saber trabalhar com ele. Eu brinco muito quando às vezes eu vou dar uma palestra, eu gosto de dizer que quando a gente vai para uma faculdade, independente de que faculdade seja, a gente vai aprender uma série de habilidades que a gente vai utilizar para a gente ganhar dinheiro no mercado de trabalho. Ah, eu sou dentista, aprendi ali a trabalhar com dente, beleza, você vai usar essas suas habilidades, você vai ganhar dinheiro com isso é muito bom. Porém, em nenhum momento, seja na escola quando a gente é pequeno, seja na própria faculdade, a gente não aprende, legal, ganhei dinheiro. E agora? O que eu faço com esse dinheiro? Como que eu gerencio ele? Eu vou guardar? Eu vou gastar tudo que eu ganho? Muitas vezes as pessoas gastam até além daquilo que ganham, né? Essa é a grande realidade dos brasileiros, infelizmente. Tem uma boa parcela da população que está endividada, isso é dado. Isso é culpa do banco. É. Dá um limite de 20, o cara ganha 10. Tem um limite de 20, ele ganha 30. Ganha 30. Mais do cartão? Então. Mais o cartão. E é isso mesmo, você falou bem, viu, Pierre? Que essa é a mentalidade que as pessoas têm. Opa, não é só o meu salário, eu tenho um limitinho a mais. E aí eles vão gastando. Quando vê, tá naquela mega bola de neve e vai se tornando uma situação cada vez mais complicada, tá? E quando a gente trabalha a mentalidade, quando a gente trabalha a educação financeira, que vai muito além do investimento, tem outras áreas que a gente consegue lidar com elas, a gente começa a trabalhar a nossa mente para saber, opa, isso eu posso, isso eu não posso. Não que você não vai poder realizar seus sonhos, mas você vai realizar eles com planejamento. No momento certo, né? No momento certo. Falou bem, Antônio. Eu acho que é isso. Não, que a gente é muito imediatista, né? O brasileiro quer pra ontem as coisas dele. Ele não quer esperar, ele não quer ir guardando, fazer ali uma trajetória bem planejada. Ele quer agora. E nesse agora, às vezes você consegue antecipar. É bom? Lógico que é bom. Quando você pega um empréstimo lá, usando agora a palavra do Pierre, fui lá no banco, peguei 20 mil emprestado. No primeiro momento é maravilhoso. Que o dinheiro tá ali, eu vou gastar, vou fazer aquilo que eu gosto. Mas depois a conta vem. E aí é onde o negócio aperta para todo mundo e ele vai sentir as dores, né, dessa antecipação que ele quis fazer. Ô, Fábio, você hoje é assessor de investimentos ou assessor de financeiro? Qual que é a diferença? Traz pra gente. Tá. Hoje eu sou assessor de investimentos. O meu foco principal é trabalhar apenas a parte de investimento. Porém, eu já trabalhei por muitos anos com consultoria financeira. Tá. A consultoria, ela abrange mais áreas, tá? Que o consultor, ele vai poder chegar ali para a pessoa e ele vai estudar, olha, como é que você está gastando? Como que tá as suas receitas? Como que são os seus planos de futuro? Não que a gente não faça isso na assessoria, a gente faz também, mas de uma maneira mais singela, tá? O consultor, ele vai trabalhar mais a fundo esses outros pontos. Mas a assessoria, a gente vai focar principalmente na parte do investimento. Para isso, aí sim, tem todo um estudo de vida da pessoa, não é só chegar, eu quero investir, quero pôr num produto que tá na moda, e é isso aí, vamos lá. Quero Bitcoin. Não, exatamente. Tem um caminhar, não que não deva investir, o Bitcoin faz parte das carteiras dos clientes, mas numa porcentagem, numa realidade que faça sentido para o planejamento dela, né? Então a gente trabalha o investimento. Além da parte do investimento, que é muito importante para o futuro, a gente vai trabalhar também a parte de proteção. Porque, tô guardando dinheiro, tô começando a construir minha vida. Mas e se no meio do caminho a gente tiver alguma surpresa, tiver algum acidente, você perder o emprego, acontecer algo ali com você ou com a sua família, o que a gente vai fazer? Então a gente tem também a parte de proteção, que entra dentro do trabalho do assessor. E por fim, lá no final do ciclo, a parte de sucessão. Como que eu pego todos esses bens que eu acumulei ao longo da vida, que aí vai além do investimento, entre os imóveis, entre outros bens conquistados, e deixo esses bens de uma melhor maneira, pagando menos impostos para os meus filhos. Tem como trabalhar isso e reduzir significativamente a carga tributária, a facilidade, que senão tem inventários que duram anos, né? E aí a família fica passando dificuldade até conseguir essa liberação do dinheiro. Então a gente organiza toda a vida do cliente dentro da assessoria. Montar um bom planejamento para o futuro, ir acompanhando ele ao longo do caminho e depois deixando esses bens para os entes queridos. É legal. Comparando hoje uns investimentos como se diz, digitais, vale muito mais a pena do que a pessoa pensar em imóveis? Olha, Pierre, na verdade, eu acho que você teria que pensar em ter um pouco de tudo. A gente sempre fala em diversificação, não que o investimento é melhor, o imóvel é melhor. Tem situações que sim, tem situações que não.
No passado, o imóvel foi muito bom, né? Hoje, com os juros que a gente tem, é um juros bem elevado, né? A gente tá na casa ali de quase 15%, arredondando para ficar um número fácil pra gente conversar aqui, é um rendimento muito bom, né? Se a gente dividir por mês, vai dar ali um pouquinho mais de 1%, tá? Só para usar um número mais fácil. É um rendimento legal. Você vai conseguir 1% no aluguel? Não. Tá? É mais difícil, mas o imóvel pode se valorizar. Então, assim, se você faz a compra de um imóvel bem, assim, uma localização boa, que tem um potencial, ele vai ser um bom negócio. De forma alguma é um negócio ruim. Porém, se você só coloca dinheiro em imóvel, você tem muito risco também. Porque, eu comprei uma casa, aí eu preciso de um dinheiro para fazer ali uma cirurgia. Vamos pensar, tive um problema de saúde. Você não consegue vender o banheiro da sua casa, né? Você tem que vender a casa toda. E aí, para vender a casa rápido, você precisa descontar o preço. Então, percebe que tem um problema nessa questão da liquidez do imóvel? Então, a gente tem que ter por isso que eu falo, o planejamento é sempre o melhor. Que aí você vai ter a reserva, que é um dinheirinho que você pode utilizar. Você vai ter, sim, um imóvel, que é importante ter, a gente trabalhar com o segmento imobiliário. A gente vai ter os outros investimentos financeiros que, somados, vão fazer sentido pra gente chegar com mais prosperidade. Eu vejo, pegando o gancho, na verdade, eu vejo o pós. Como assim? Sobre... que tá mudando a geração, né? Nossa geração já é outra. Planejamento, investimento. Mas vamos supor, a pessoa que não tem essa cabeça aberta para investimentos, ela pensa só em terra e casa. Beleza. A pessoa tem fazendas, mansões, um monte de fazenda. E aí, os filhos não têm nem a senha do cartão do banco. E aí, quando morre, os filhos não conseguem fazer inventário. E aí vai descobrir as terras que tem, vai descobrir as coisas que tem. Só que é milhões, não consegue fazer inventário. As taxas de cartório e taxas de inventário, meu amigo. Porque tem que pagar antes. Tem que pagar depois que morre. Entendi. 60 dias, pra ser mais preciso. Senão tem multa. E a multa E aí você gasta, meu amigo. A pessoa não consegue fazer, fica lá. Você não tem acesso. E esse desafio aí, como que vocês fazem? Por exemplo, o PR montou uma bola bem legal, e aí eu complemento com o extremo conservador, que quer deixar o dinheiro na poupança, só poupança, e não tem nem cogitação de você chegar e falar, poupança, rende menos, tal. Como que vocês fazem com esses clientes, assim? Eu acho que nem chega pra vocês, né? Mas qual que seria a ideia, a estratégia ou o recado que você passa? Olha, chega um pouco de tudo, pra falar a verdade. Que a gente já viu cada coisa lá na assessoria. Eu quero saber. Que é altas emoções, né? Mas respondendo, o que a gente sempre vai entender do cliente? Antes da gente chegar no produto em si, que ele vai trabalhar, a gente tem que entender um pouquinho da estrutura familiar dele. Eu falo que, assim, falar de produto, se a gente fosse fazer uma analogia a um livro, ele é o capítulo 4, 5 da história. Mas pra gente chegar no capítulo 4, 5, a gente tem que passar pelo 1, 2, 3. O que é 1, 2, 3? É uma conversa que a gente tem que sentar com o gerente, e infelizmente a gente não tem essa conversa nos bancos, né? Por isso que é tão relevante você ter um assessor, você ter ali uma pessoa que vai te acompanhar, porque o que a gente vai entender? Olha, cliente, beleza. Vamos imaginar um cenário, que eu acho que é mais fácil a gente imaginar do que eu só ir falando. Tem um cenário de um médico, eles têm os seus 30 anos. Eu vou chegar para esse médico, eu vou perguntar para ele, legal, você tá trabalhando hoje, você tem uma renda bacana, quando você vai querer parar? Ele vai pensar, Fabião, quero parar com 50 anos. Legal, vou anotar. Quanto você vai querer ganhar quando você parar? Fabião, eu quero ganhar, vou inventar aqui 20 mil reais por mês. Legal, 20 mil. Bacana, anotando. Das suas fontes de renda que você tem hoje, eu trabalho no consultório, eu trabalho dando plantão. Quando você parar, alguma delas continua? Ele vai pensar, falar, não, se eu não for dar plantão, eu não vou receber. Se eu não atender no consultório, eu também não vou receber. Essa é a realidade de todo mundo. Quem é profissional autônomo, dentistas, por exemplo, se ele não trabalha, ele também não recebe. O advogado, mesma coisa. Se ele não trabalha, ele não recebe. Tem casos que a pessoa tem uma continuidade na renda. Eu sou um profissional CLT. Se eu paro, eu vou receber ainda uma aposentadoria menor, né? Claro, do que aquilo que eu recebia, mas ainda teria uma renda. Então, o que a gente faz? A gente estuda. No caso do médico em si, que eu dei o exemplo, a renda dele morre. Eu falo, opa, então peraí. Como que você vai fazer quando você parar? Você vai precisar acumular um patrimônio, uma fonte de renda. E aí a gente faz a conta. Olha, para você manter os 20 mil que você quer, com inflação, porque 20 mil hoje é uma coisa, 20 mil daqui 20, 30 anos é outra completamente diferente. Então a gente monta esse cálculo para ele. Você precisa de um patrimônio de X. Vamos imaginar que seja 2 milhões, só para a gente inventar aqui um número para ficar claro. Não é isso, mas só para ficar inventado.
Para você chegar com seus 30 anos, com 50 até 2 milhões, você tem que guardar tanto por mês. E aí a gente começa a ver que tá fazendo, opa, peraí, eu já começo a desenhar um planejamento. O quanto eu tenho que ter para manter essa minha renda. E aí, se a pessoa cumpre, ela chega lá, ela vai ter o patrimônio que vai gerar o que ela precisa para manter o padrão dela. Se ela não cumpre, a gente consegue ver no meio do caminho já, opa, peraí, né? O que eu tô fazendo de errado? O que eu tenho que corrigir para eu chegar no objetivo? Às vezes, se ele não guardar o que é necessário, eu falo, 50 anos não dá. Você vai ter que trabalhar um pouquinho mais, vamos ter que ir até 60. Né? E assim sucessivamente. Então a gente monta um planejamento e com base nesse planejamento é que a gente vai dar a melhor resposta. Porque se eu chegar para ele e falar, eu posso ser conservador? Às vezes sim. Se a quantidade que ele guarda de dinheiro é suficiente para ele chegar no objetivo dele, não tem por que eu falar para ele, investe em Bitcoin, investe em ações que tem risco, que é uma coisa que oscila. Porque o tanto que ele guarda já vai ter uma renda mais que suficiente para ele chegar no objetivo dele. Agora, sem correr tanto risco. Sem correr risco. Sim. Agora, não, eu guardo um pouquinho. Eu tenho pouco tempo. Aí eu falo, opa, na renda fixa, por mais que a gente tenha um juros legal, com o que você guarda, não dá para chegar. Vai ter que correr um pouco de risco para chegar nesse Exatamente. Ou a gente vai ter que colocar mais prazo, porque aí rende um pouco mais. Ou a gente vai ter que correr mais risco, investir em coisas que tem ali um potencial maior para a gente tentar chegar no objetivo. Mas a gente só vai saber isso passando pelo capítulo 1, 2, 3, que é isso que eu falei, que é o planejamento. Que é o que as pessoas menos fazem, infelizmente, e o que é mais relevante. É o KYC. Não, mas... KYC é outra coisa. É conheça seu cliente. Falar em JWP, agora é difícil. Cara, Manda a pergunta aí, Toninho, aquela boa. É muito legal o que você tá falando, porque assim, eu entendi a estratégia de você entender o potencial do cliente, fazer ele economizar durante alguns anos e ele ter uma renda no final de tudo isso. Isso é legal. Acho que a pessoa que tá ali do outro lado já entendeu. Primeiro caso, tem que poupar. Algumas pessoas falam em 30% do que você recebe durante o ano ou durante o mês. É mais ou menos isso, né? Os 30% de retirada para você fazer um acumulado dos bens. Olha, Antônio, né? Essa porcentagem, ela muda um pouquinho de realidade para realidade. 30% para algumas pessoas é difícil, tá? Na verdade, é bem difícil. Tá? Quando a pessoa é jovem, 30% faz sentido, porque ele tá começando a vida. Normalmente ele mora com os pais, então ele não tem custos. Aí os pais ajudam em algumas despesas. Então, pro jovem, guardar 30% eu acho que é ok. Ele deveria ser uma obrigação. Para uma pessoa que já é adulta, que tem filhos, que tem família, 30% da renda, a não ser que ela tenha uma renda muito considerável, né, é uma realidade muito improvável aqui dentro do Brasil. Mas assim, o número que a gente sempre recomenda é 10% do que ganha. Porque aí você consegue guardar. Tem ali uma estratégia, né, que aí seria um papo até um pouco mais prolongado, né, para os outros 90 que sobra, como que eu organizo as minhas finanças, né? Olha, tanto vai pro lazer, tanto vai para casa, tanto vai pro carro, que aí você consegue identificar isso, né, com mais clareza. Mas o número ideal para quem é jovem ou quem não tem tantos custos, 30% é um número bacana. Para quem já é adulto, os 10% já vai conseguir levar ele para um caminho bem diferente. Sabe o que eu acho muito interessante? Assim, eu já tive nesse cenário. Eu vou falar do meu cenário e você, com a sua experiência, gostaria que você entrasse nesse cenário e falasse, não foi a melhor ação. Hoje eu já sei, mas eu vivi esse cenário e talvez eu não tomei a melhor opção. Chegou um determinado momento na minha vida que eu tinha um terreno tal, num condomínio legal na cidade e vendi esse terreno. 270, 280 pau. Legal. Chegou nesse cenário, eu já sou empresário, invisto, entendeu? Eu tenho uma vida, uma veia empreendedora. Então, assim, dinheiro que sobra na minha mão, eu quero empreender. Sobrou na minha mão, eu quero empreender. E aí eu tinha 270 mil reais. Eu falei com um sócio meu, mais próximo, eu falei, ele tem outros investimentos, bem maior que o meu. Eu falei, qual que é o caminho? Pega o que você faça, o que esse dinheiro? Guardo? Coloco na poupança com taxa de tal? A taxa na época não era essa de hoje. Aí ele falou assim, não, cara, monta aí mais 2, 3 negócios, que meu ramo é ótico, então montei mais 2 óticas, 3 óticas, faz ela performar, você vai ter 10, 12, 20% de rendimento. Pra mim, é um cenário mais normal de entender, porque eu não sou com essa venha que você tem de negócio de guardar o dinheiro. Aí a pergunta que fica, na época, eu acho que eu tomei a boa decisão, só um desses negócios que não foi a melhor opção. Mas hoje, se eu chegar lá no seu consultório, no seu escritório e falar, amigão, tem 200 e poucos mil reais aqui.
eu preciso, ou eu vou montar alguns negócios para me rentabilizar e guardar dinheiro com você, ou eu vou guardar esses 270 mil já para me rentabilizar e ter um salário mensal aqui. Mas esses 270 lá no passado seria o quê? Uns 900 mil hoje, né? Não sei quantos anos tá passando aí. Faz uns 4, 5 anos. Talvez hoje seria uns 350. Ah, tá. Não é muito dinheiro, mas é um dinheiro que dá para você montar algum negócio, ou 2 negócios, ou dá para você viver de renda. Hoje, se eu entrasse esse dinheiro na minha conta de novo hoje, eu ia parar para conversar com ele. Pergunta boa. E aí? Conta pra nós que eu tô curioso. Mas aí eu falo que assim, você mesmo já meio que se auto-respondeu. E eu vou falar o porquê. Quando você tava lá atrás, Antônio, você falou assim, pô, legal, né? Eu tenho dinheiro, vou querer empreender. Só que o que a gente vê? Um empreendimento vai ter um rendimento bacana? Normalmente sim, se você acerta. Normalmente, não, pode ter os seus riscos também, né? Vamos dizer assim, poderia ter dado errado. Mas, se você acerta, você consegue um rendimento melhor do que a própria aplicação financeira. Só que qual que é o ponto em questão? Você percebe que você tem que estar lá. Você tem que administrar, você tem que gerenciar, você vai ter dor de cabeça às vezes com o funcionário, né, com o negócio, vai ter que comprar mercadoria, você vai ter que vender, você vai ter que gerenciar esse negócio e fazer ele acontecer para que ele dê certo. É o que você faz com o meu dinheiro. Exatamente, tá? Então assim, tem um ponto positivo, rende mais? Normalmente sim, se acerta, lógico que tem o risco de dar errado também, tá? Que aí poderia ser que nem você falou, ó, teve um deles que não foi tão legal. Né? Então aí você acabou perdendo nesse sentido. Mas se dá certo, mas aí você está colocando a sua energia. É o Antônio lá fazendo acontecer. Quando você vai ficando mais velho, né? Que nem, eu sou o Antônio, vamos imaginar que você está agora com uns 70 anos, 75 anos. Você não vai querer estar lá, né? Gerenciando o negócio. Vai se tornar muito mais difícil. Aí você falou agora, 5 anos depois, hoje eu já quero ficar mais tranquilo. Então qual que é a tendência da vida? Normalmente quando a gente é jovem, a gente tá com gás. Quero empreender, quero correr atrás, quero fazer acontecer, quero aumentar minha renda. E você pode fazer isso? Pode. Mas a gente tem que parar a pensar que vai chegar uma hora que eu vou querer desacelerar. E aí se você tem 7 empresas, como que você desacelera depois? Né? Você vai ter que pensar em tudo isso. Né? Então, por isso que eu falo, o planejamento ele é importante. Então, para eu começar a desacelerar, vou precisar ter renda que venha de um lugar que eu não precise estar presente. Minha ótica roda sozinho. Legal, show de bola, você resolveu o seu pepino. Mas quantos negócios não depende do cara estar lá? E o que ele pode fazer é pegar 10% das suas óticas e chamar o Lucas para investir, para desacelerar para frente. Exatamente. Então, você pode ir pegando, né, todos esses corta pontos. aí, Dão. Corta aí. Lucas. O Fábio. É que já teve que... tranquilo. Corta aí. Vai tá falando da concorrente, pô. Não, mas... Cara, eu tô vermelho, velho. Deixa eu chamar pra você voltar no... Não, cara, eu não vou conseguir repetir porque foi assim, pá! Não, legal, Fábio. Eu achei interessante. Hoje, pelo que você me falou, eu previamente entendi que se eu tivesse de novo esses 270 mil reais, eu chamaria você e falar, quero montar 2 negócios e metade disso aqui vai um pouquinho para você fazer um investimento para mim. Seria isso, então? A maneira correta de se pensar? Pode ser, viu, Antônio? Vai ser aquilo que eu falei, não precisa necessariamente ser metade, tá? Mas é aquilo que eu falei, quando a gente conversar, a gente vai ter que entender de você, olha, aonde eu quero chegar, quanto eu vou querer ganhar, e com base nisso que a gente vai chegar na porcentagem. É difícil eu falar pra você, é 50-50. E talvez na anamnese, você vai investir tudo. Na conversa que você vai ter com ele antes, você nem investiria hoje. Eu acho assim, pelo que ele falou, que eu entendo, a energia que você deixa no negócio, ela é o primordial pro negócio dar certo ou errado. Sim. Ponto. E o fato daquela pessoa assim, aí depende muito do que você tem de capital, né, cara? Se de repente você tem $500 mil pra investir, investe 200 e 300 você coloca pro Fábio arrumar. Não, mas vamos por aí, é só os meus 270. É a minha reserva da vida toda. Percebe assim, a gente tem 3 pessoas diferentes aqui, de cabeça diferente. O Pierre, eu não preciso falar que ele investiria os 270. Em Bitcoin, tá? Em Bitcoin. O Everton, acho que ia investir um pouco e talvez um pouco colocar na sua estratégia profissional. Sim, entendeu? Total, E eu, cara, eu ainda volto a imaginar que colocaria mais 2, 3 negócios pra rodar. Por mais que eu tivesse uma entrevista com ele. Mas hoje, eu penso um pouco fora. Eu colocaria ainda mais 2 negócios e, 30% disso aqui, eu falar, tá bom, Fábio, guarda pelo menos 100 mil reais aí.
Sim. E com os 200, com 170 eu ia brincar. Ia montar mais 2 negócios e... Apesar que assim, né? Hoje eu converso com outras pessoas falando, mas cara, você tem uma energia diferenciada. Não, mas aí você não pensou no que ele falou. Não, eu pensei. Daqui 10 anos. Hoje você tá com 90. Teria que vender os negócios daqui 10 anos, Pierre. Só 100. Mas percebe a diferença. Hoje, eu ainda tenho 53 anos, só que eu me vejo com energia de mais 20 pra tocar. Nem a pau, filho. Tu falando pra você, eu me vejo assim. Eu não. Ele não tá vendo você bem, Antônio. Não, eu tô falando eu. Tá. Eu, com 10, tô querendo sombra, Então, tio. mas eu já vi várias pessoas falarem, isso é até legal pra gente discutir aqui, você falar como investimento. Já vi várias pessoas falando, eu com 50 anos eu quero tirar o pé. Então, mas é um Cara, caso... eu com 50 anos eu tenho energia pra mais 20 ainda, eu acho. Sim. A não ser se eu ficar doente, que é o que eu não pretendo, entendeu? Sim. É o caso do Apolinário, por exemplo, né? Tipo, o cara tá ali na ativa ainda, comprando empresa, investindo, porque é o que deixa ele vivo. Sim. É o que traz Hoje, pra mim, eu energia acho pra que é ele. isso. Se tirar todas as óticas sua e pingar pra você 50 mil por mês na sua conta, você vai ficar assim, ó. Eu quero trabalhar, Você vai falar, não, preciso saber onde eu... O que eu tenho que Eu vou fazer? ter que ir lá no Fábio todo dia, aí cadê o dinheiro? Pingou aonde? Por que caiu? Por que não caiu? Eu quero render. Isso, porque é o seu estilo de vida. E a missão dele é descobrir qual que é o seu perfil e te dar a melhor opção. Né? Claro, com responsabilidade, pensando no planejamento também. Eu né? não. Eu estaria na praia. Ô, Fábio, posso comprar mais uma porção? Pode. Pô, aquela lagosta subiu, mas eu Daqui tenho 10 anos eu quero ter 10 empresas, rapaz. Eu já tô puxando freio de mão já. Ai, caramba. Não, É estilo cada um diferente, tem- cara. É Tá estilo doido? Contraída e legal ao mesmo tempo. É, doido. Você tá com 3 cenários diferentes, assim. Você já sentou com nós 3 lá, cara. Qual é o caminho? Pra você Se encontrar vira, Fábio. Vai lá. Joga a bucha, Se né? vira, Fabião. Olha, ô, Antônio, você fez uma pergunta muito legal, porque eu falo assim, existem várias soluções diferentes para cada realidade, né? Que nem ó, o próprio Pierre, poxa, eu quero ter renda, eu quero ficar tranquilo. Opa, vamos montar uma carteira dentro desse sentido. Agora, só Né? pra interromper, esse cara é o arrojadão que você vai colocar lá no Bitcoins e nas ações que estão subbombando ou não? Você também Não vai... necessariamente. Você vai devagarzinho, Vai, pouquinho. é aquilo que eu falei pra você, a conversa que a gente vai ter antes de mais nada, falar, Pierre, quanto você quer parar? Daqui 10 anos, que nem ele colocou ali de exemplo. Quanto você quer ganhar? Poxa, quero ganhar 50 pau por mês. Quanto você tem hoje? Tenho X. Pra ele sair desse X que ele tem hoje, chegar no objetivo dele, a gente vai fazer uma conta. Olha, em 10 anos, o quanto tem que render pra chegar lá? Quando você tem... Pode ser que, às vezes, com o tanto que ele tem de patrimônio, ele não precisa correr risco nenhum. Ele joga na aplicação mais conservadora, lógico que não é uma poupança, tem um investimento correto, né, que vai render mais dentro dos ativos, né, que são livres de risco. Tem maneiras certas de fazer esse investimento. Tá? Então, a gente vai orientar o PS. Você nem precisa correr risco, não precisa comprar ação, não precisa de Bitcoin, nada que dá dor de cabeça. Coloca tudo aqui na renda fixa e vai ser feliz. Daqui 10 anos, quando você chegar lá, se você seguir ali o cronograma, vai ter o patrimônio que vai ter a renda que você espera. Fechou. Às vezes, o patrimônio dele é mais pequeno. Para ele chegar no quanto ele quer ganhar, ele vai precisar ser mais ousado. Ele vai falar, opa, Entendi. peraí, não. Só renda fixa não dá, PS. Vai ter que jogar na emoção. Vamos ter que colocar Bitcoin, vamos ter que colocar ação, vamos ter que investir em fundo imobiliário, que também é um caminho, né? Além dos imóveis que você pode trabalhar, que é um caminho mais, que tem mais liquidez, né? Que é essa facilidade. Eu não preciso comprar um imóvel. Às vezes eu ponho um produto que tem o preço atrelado ao imóvel, né? No mercado financeiro, que aí dá para você vender cotinhas, né? É uma maneira também de se trabalhar. Então, aí a gente vai precisar ser mais ousado. Mas o ser menos ou mais ousado só é possível quando a gente faz conta. E aí que tá um dos maiores erros do brasileiro. O cara já quer e vai no produto da moda. Eu quero colocar todo o meu dinheiro no ouro, no Bitcoin, nas ações. E às vezes não faz sentido nenhum ele fazer aquilo. É onde ele comete erro. É onde às vezes ele corre risco, ele perde. Aí ele perde o tesão, vamos falar assim, do investimento. Sim. Né? E aí ele começa por falta de planejamento. Por isso que eu falo, o produto é o menos relevante na conversa quando a gente fala de investimento. Não que ele não seja importante, ele é importante. É o capítulo 4. Mas é o capítulo 4, 5, né? 1, 2, 3, a gente precisa Entendi. passar por ele para hora que chegar no 4, você tá preparado, tá bem organizado para falar, não, esse aqui é o produto que faz sentido. Tem muita gente que vem e pergunta para mim, Fabião, qual que é o melhor investimento que tem hoje? Eu falo, cara, não existe o melhor investimento, é o investimento certo para a sua realidade, para o seu momento financeiro, que é uma coisa que é muito particular de cada um. O investimento, né, pro Ever vai ser um, pro Pierre vai ser outro, o seu vai ser outro. Então é uma coisa a gente entender a realidade de cada um e aí sim
montar. E aí que é o grande diferencial, que o gerente de banco faz. O cara chega lá, joga o produto da meta dele, vendeu, tá feliz da vida, bati minha meta, né? Ele não tá fazendo planejamento. E muitos profissionais, até da minha área, não fazem planejamento, né? Infelizmente acontece, né? E é isso que gera o diferencial hoje, né? Você sentar, eu ia perguntar isso pra você. Muita gente assiste YouTube, se aventura nos investimentos, e aí se frustra. Então eu ia perguntar, por que contratar o Fábio? Mas você já acabou respondendo metade. Vai evitar frustração, erros, e aí a pessoa se mexe numa montanha-russa de investimentos errados e ela perde. Ela fala, não vou contratar um assessor. Por que contratar um assessor? Isso. Bom, como você já colocou, eu já respondi parte da pergunta, Sim. tá? O assessor, ele é uma pessoa que ele vai vir, ele é como se fosse o médico da família do lado financeiro, tá? O que o médico financeiro faz? Ele vai chegar, ele vai pedir uma série de exames, tá? Se você for no médico, ele já te dá o remedinho assim antes de fazer nada. Opa, peraí, o que aconteceu? A mesma coisa deve ser o assessor. Eu vou fazer uma série de perguntas, eu vou entender o perfil, vou entender o objetivo, vou ver aonde você quer chegar. Estudo, né? Um estudo prévio. Com base nisso, aí sim, a gente vai pro capítulo 4 e 5 do nosso livro, que é o investimento propriamente dito, né? Opa, então beleza, como que eu vou organizar o meu patrimônio para eu chegar no meu objetivo que eu tracei, né? E o que é legal, quando você tem um objetivo traçado, fica muito mais fácil a sua cabeça te levar para ele, né? Porque é a mesma coisa, eu quero comprar um carro, parece que você começa a ver o carro passando em todo lugar, porque você já colocou o que você quer comprar. Começa a mentalizar o negócio. Exatamente. As tentações também fica mais fácil de você correr, porque você fala, olha, eu preciso guardar tanto por mês pra chegar na minha meta, que eu quero ficar lá na praia, comendo camarão, tomando cerveja, que nem o Pierre, né? Então, opa, se eu comprar essa promoçãozinha, fui no shopping, vi tal coisa, queria comprar, não, mas se eu comprar eu não vou guardar. Então eu vou adiar a minha praia. Sim. Né? Então você começa com mentalidade, você consegue chegar mais fácil no objetivo. Mas voltando para a pergunta do assessor que eu acabei me desviando um pouco. Qual é o diferencial? Planejamento, eu acho que é o mais importante de tudo. Aí sim, vamos para a melhor escolha do investimento para algo que faça sentido. E por fim, né, que é a parte da sucessão também, como que a gente organiza isso para deixar, né, para as pessoas queridas, para os seus filhos, né, familiares, de uma maneira mais bem organizada, que faz muita diferença, está se tornando cada vez mais caro aqui no nosso país deixar os nossos bens, como você já havia comentado antes, Pierre. Sim. E muita gente, que nem você falou, né, às vezes pensa que investimento é só para aposentadoria, mas pode ser para um carro, pode ser para uma viagem, pode ser... Tem o objetivo que você falou do planejamento. Aí ela começa a mentalizar e chega naquele lá, quero comprar uma Ferrari, então nem quer comprar dois Porsche. Então vai fazer o investimento certo, daqui 5 anos, tá os 2 Porsche na sua garagem. Tá certo? Tá certo, perfeito, tá? A gente pode, que eu falei, o planejamento ele é muito complexo, né? Tem muitas áreas que a gente pode trabalhar, que a gente tem como buscar, né? Pode ser a casa, o carro, a viagem, e até isso entra dentro da matemática. Quando a gente vai montar o planejamento, que a gente vai entender um pouco da realidade que o cliente quer, não é só o dia a dia. Falou, legal, você gasta tanto por mês, mas você quer viajar? Poxa, quero. Opa, então vamos já anotar isso na conta. Quando você viaja, quanto mais ou menos você gasta? Gasto tanto, vou viajar para fora, não, viajo no Brasil, né? Cada um tem um custo de vida. Você troca de carro? Troco. De quanto em quanto tempo? Poxa, de 3 em 3 anos eu gosto de trocar de carro. Quanto mais ou menos você gasta para trocar de carro? Eu gasto, sei lá, aumento mais 30 mil ali no carro que eu tenho, eu ponho um pouquinho mais. Opa, então vamos colocar isso aqui na conta. E aí, dentro do planejamento, hoje as coisas melhoraram muito, assim, vamos dizer, tem muitas ferramentas que a gente coloca todas essas informações do cliente, ele traça um gráfico e mostra. Cliente, você vai ter no ano tal custo, que é a troca do carro, depois ali, mais pra frente no mês tal, tem a viagem, e você consegue colocar tudo isso pro cara dentro de um desenho bem legal, que faça sentido, fácil, porque essa conversa de dinheiro, as pessoas têm um pouco de medo, porque é difícil. Sim. A gente não tem essa familiaridade de falar sobre dinheiro. Então a gente coloca isso em tabela, a gente coloca isso em gráfico, explica para o cliente e isso gera diferencial. Que ele vê que ele está muito mais bem preparado, muito mais bem organizado e fala, não, realmente, agora eu estou no controle, eu sei o que eu estou fazendo. É como se a gente fosse um GPS para o cliente, né? Ele, eu tô aqui, eu quero chegar lá e eu vou ser o cara que vou te ajudar a conduzir para chegar nesse seu objetivo. Então, e é legal o que você falou, porque na verdade o que acontece? Com a pessoa comum, que não entende de investimento, nada. Ela acabou de aposentar. Qual é o primeiro produto que ela compra? Coloca na poupança. Não, que ela compra. Que ela compra? Uma casa ou um carro. Um carro.
Que é onde ele vai sair, não vai entrar. Se ele não planejar que você vai trocar de carro, que adianta você aposentar com 30, 50 mil e tá lá com um carro popular. Primeira coisa, você vai se perder na hora de você fazer esses aportes, esses recebimentos, vai ser nas compras erradas que você vai fazer. Ah, vou trocar de carro. Não, mas esse dinheiro era pra você sobreviver. Era da sua aposentadoria, não era pra você trocar de carro. Aí você vai lá e faz um financiamento e compra lá uma Ferrari. Ah, dos 50 você tá usando 30, tá errado. Mas ele já fez o planejamento que você vai trocar de carro ao longo do percurso. Pierre, mas eu vou falar um negócio pra você, assim, de tudo que eu já ouvi, e eu presto atenção nas palavras, nos assuntos, cara, é planejamento. Cara, planejamento dele quando você nasceu, mano. Não é planejamento quando você esperar os 28. Você completou 18, 16, você falou, tem que me planejar. E o cara que se planejou, eu vejo o Fábio bem parecido com isso aí, aquele cara assim, centradinho, assim, organizadinho. E é fácil falar que ele tem 2 milhões no guardado investimento. Você ia falar poupança, mano, ele ia bater nessa ideia. Eu acho que ele tem fácil 2 milhões guardado em investimento, mas é um cara organizado mentalmente, não é nem profissionalmente, nem financeiramente falando. Agora, eu não sou esse cara, eu gostaria de ser, porque se eu fosse, talvez meu patrimônio seria muito maior, entendeu? E organizado financeiramente. Agora, a pergunta que eu te faço, eu sei que você participa de vários projetos, entendeu? Vários grupos, entendeu? Da sociedade, e também faz alguma coisa mais pros jovens, né? O que você hoje, cara, porque eu gostaria muito que o meu filho tivesse essa vivência com você, ou com uma pessoa igual a você, pra entender que ele não tem que guardar dinheiro, não guarda. Se eu colocar 100 reais hoje no cartãozinho do Nubank dele, é o que nós estávamos conversando no aniversário, ele vai comer o chocolate, vai pagar o chocolate pro amiguinho, vai sair com a molecada andando de bike, vai pagar a Coca-Cola pra molecada da bike. Mas não tem essa noção, entendeu? Você tem alguma coisa na sua trajetória de vida, ensinar isso aí pros garotos, pros jovens, pros adolescentes, a entender que se ele tiver uma vidinha regrada no início, ele vai ter uma vida confortável no final? Antônio, eu vou responder a sua pergunta, eu vou até aumentar ela, não só para os adolescentes, mas uma dica muito importante que eu sempre gosto de dar para as famílias também, tá? Que funciona assim. Normalmente, a gente nunca fala de dinheiro. Isso é uma realidade na família brasileira. Não. O que eu sempre oriento quando vou dar palestras, treinamentos nas empresas, nas escolas, é o seguinte: pega um dia da semana, né? Da semana não, perdão, do mês, e você vai colocar na sua agenda, vai cravar isso com a sua família, vai ser o dia das finanças. O que é esse dia das finanças? A gente vai se reunir, vai ser o segundo sábado, terceiro sábado, segundo domingo, o dia vocês vão escolher do mês. Nesse dia, a família vai se reunir. É o pai, é a mãe, é os filhos. Eles vão se reunir. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre objetivo e sobre dinheiro, tá? O que é falar sobre objetivo? Quando a gente junta a família, tá? A gente vai falar um pouquinho. Qual que é o sonho do Antônio? Qual que é, onde você quer chegar, o seu objetivo de vida? Poxa, o Antônio, eu queria ter o carro tal, a Ferrari, que ele queria? Ferrari. O Antônio quer ter a Ferrari, ele quer ter, né, uma renda X. Você vai anotar quais são os sonhos do Antônio. A sua esposa vai chegar e ela vai anotar quais são os sonhos da minha esposa. Quero viajar. O seu filho vai anotar quais são os sonhos dele, o que ele espera. Muitas vezes, gente, eu aposto dinheiro aqui agora, as famílias não sabem qual que é o sonho da esposa, qual que é o sonho do filho, aonde a esposa quer chegar, aonde o filho quer chegar. Isso não é conversado. A grande maioria, eu aposto dinheiro que não sabe o que acontece. E aí, o que vocês vão ter? Com base nesses sonhos, né, vocês vão falar também, o que a gente está fazendo para realizar isso. Vamos traçar alguns objetivos, que aí não envolve só investimento, esse bate-papo, nas contas, o que a gente pode fazer para se organizar? Porque se sobra dinheiro, a gente consegue guardar para a viagem da esposa. Se sobra dinheiro, eu posso comprar, às vezes, o videogame que o filho quer comprar, né? Se sobra dinheiro, eu posso guardar para o carro do Antônio, né? Mas essa conversa, ela é importantíssima. Porque quando a pessoa sabe o sonho do outro, ela começa a trabalhar de maneira muito mais efetiva. Eu falo que é aí que todo mundo pega o barquinho e começa a remar. Porque se só você tá remando, você cansa e você não chega a lugar nenhum. Agora, se a família toda se ajuda, né, você consegue caminhar de maneira mais efetiva. E quando o filho sabe que é o sonho do pai, você chega pro filho, olha, né, eu quero que você gaste um pouco menos. Eu tô te dando dinheiro, mas você tem que guardar um pouquinho. Você tem que fazer isso, porque é o sonho da família. Ele começa a entender, ele fala, opa, peraí, né, eu não vou comprar essa balinha porque eu quero ajudar meu pai. Né? E ele entende, mas ele só vai entender se você conversar com ele.
E é uma coisa que falta nas famílias. Os maridos não sabem o sonho do filho e da esposa, a esposa não sabe de vice-versa, né? Então essa conversa ela é muito importante. E aí quando vocês traçam essa conversa financeira, que vai envolver outras áreas, não só investimento, mas uma delas vai ser o investimento, olha, quanto que a gente vai guardar para que lá na frente a gente tenha um futuro de prosperidade? A família vai se comprometer a guardar tanto. E aí você vai naturalmente ver que as pessoas vão começar a se esforçar para chegar nesse objetivo, porque é o objetivo da família. E aí fica gostoso, porque a família, ó, bateu uma meta, foi gostoso, vamos aproveitar, vamos colocar ali algumas premiações para a gente conseguir. E aí você cria cultura, que é onde a gente tem a maior dificuldade. É a cultura de falar de dinheiro, de falar de sonho, de sentar junto e falar, opa, como que a gente vai se dar a mão, para onde que a gente vai remar? Tá no automático, né? E aí fica automático. Trabalhar, comer, pagar o boleto e morrer e tá tudo certo. E as famílias vão indo e não tem essa conversa. Então a principal dica que eu dou, Antônio, para a sua pergunta, é para os filhos e tudo mais, eu falo que o filho ele vai do exemplo. Então se o pai senta, fala de dinheiro, fala de objetivo, se o pai guarda, o filho muito, assim, a probabilidade espelho, né? de ele seguir é muito grande. Né? Tanto que eu tenho clientes meus que a gente abre a conta do filho. O pai guarda, ele vai lá com o filho, ele junta. Às vezes ele junta no cofrinho, ele vai lá, ele quebra lá no escritório, né? A gente tem o cofrinho que ele guarda. Legal. E ele vai ensinando. Mas ele fala, filho, ó, hoje é o dia de guardar. O pai vai lá, ele guarda, ele faz que guarda com o filho guarda também. Né? Então, mas o filho só faz isso por conta do exemplo. Ele viu o exemplo. Então o exemplo é muito importante. Pra gente ter exemplo, a gente tem que criar esses bate-papos, tem que criar essa conversa. E aí vocês já vão ver que naturalmente essa cultura de se planejar, de se organizar, de dar a mão, vai ficar mais evidente nas famílias. E aí a gente consegue remar com muita mais consistência, com muito mais efetividade. Muito top, cara. A resposta completíssima. Completíssima. Eu só vou trazer um ponto. Então, resumindo o que o Antônio trouxe, lá no começo ele tomou a decisão certa ou errada. Cara, pro momento dele, foi a decisão correta. Que era o que ele queria, que era empreender, que era investir na loja e tal. E ele ganhou experiência, ganhou bagagem. Alguns fios de cabelo branco, né? Porque funcionário e tal, acordar no dia 1º, né? Precisando da folha ali de pagamento. Começando com 20 negativo. É a vida do empresário. São escolhas de vida. E o bacana é que você consegue desenhar isso para qualquer tipo de pessoa. Para qualquer perfil. Sentou com você. O cara tem que fazer lá uma programação de sucessão, né? Você vai abrir com ele lá. Pra quem que você vai deixar? Deixar pra esse, pra essa, né? Que é o que você trouxe pra nós. A minha pergunta é o seguinte. Conta um caso pra gente, que você falou no comecinho do podcast. Aconteceram várias coisas já nesses anos. Antes, quanto tempo você tá no mercado financeiro? E qual que foi a situação de prova real? Mais legal que você falou, eu acompanhei esse cara, ele tava zerado. Aí ele foi pra um patrimônio X. E um caso bizarro, pra gente dar risada. Começa pelo mais difícil, né? Bom, pessoal, como você comentou, eu já tô aí há mais de 10 anos. Você perguntar a idade para homem é complicado, né? Eu já mais ou menos uns 10 anos aí. Pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos. É sempre isso, né? É verdade. Uma média. O cara faz 20 anos no mercado. Não, mas faz mais de 10. Pra não fazer conta de idade. Se você perguntar pra minha esposa, ela fala a data que eu comecei. Mas o período, mas faz um tempinho bom já que eu trabalho, né, no mercado financeiro, né? Trabalhava nos bancos também, que tá relacionado, né, antes disso. E casos, cara, não tem de monte, como a gente comentou, tem casos engraçados, casos mais sérios, mas eu tenho tantos casos de sucesso quanto casos de insucesso que também é legal comentar, que às vezes você fala, poxa, a pessoa não seguiu, o que aconteceu? Né? Um caso de sucesso que é bacana, né? Que nem eu tava comentando com vocês, eu tenho muitos clientes que são profissionais autônomos, esses são os que mais precisam, na verdade, de um planejamento financeiro, porque a renda deles normalmente costuma desaparecer quando eles param de trabalhar. Quem são os autônomos? Dentistas, veterinários, doutores, né? Aí tem advogados, tem contadores, tem muitos casos assim. E aí o que acontece, né? A gente monta, que nem eu falei, o planejamento, a pessoa se compromete. Hoje eu tenho jovens que têm ali, né, quase 40 anos de idade que já tem mais de 1 milhão na conta. Aí você fala, poxa, um jovem de 40 anos com 1 milhão na conta é uma coisa que é difícil. Mas por quê? Desde cedo o pai disciplinou. Cedo quando? Né? E tem N casos, né? Que eu falei, quanto antes você começar, Antônio, é sempre melhor.
tá? Porque se você planta a árvore cedo, conforme ela vai crescendo, você vai ter mais sombra lá na frente, porque a árvore deu tempo de crescer mais. Se você tá mais velho e começa a plantar mais tarde, a árvore cresce menos. Vai dar sombra? Vai dar sombra também. Não que seja ruim. A única coisa é que você vai precisar ser um pouco mais disciplinado, ou às vezes investir um pouco mais, né? Quem é jovem, só pra você ter uma conta, hoje se você guardar R$250 por mês, durante 30 anos você tem mais de 1 milhão. Então se o cara tem 20 anos, guardou 250, um valor não tão elevado. Não tão elevado, dá pra guardar. Daria pra qualquer um guardar, assim, com um pouquinho de disciplina e planejamento. Daqui 30 anos com 50, se ele tem 20, com 50 anos ele vai ter mais de 1 milhão. 1 milhão vai dar tranquilamente para ele em torno de uns 10 mil de renda hoje, tá? Quem hoje tem 50 anos e ganha 10 mil sem trabalhar? Raríssimo. Raríssimo da gente encontrar. E por que isso acontece? Porque as pessoas não têm essa disciplina, não guardam dinheiro. É um pouquinho por dia. Agora, se eu tenho 50 anos e eu quero começar a guardar, você vai ter que guardar muito mais, porque aí seu tempo é menor, né? Aí não vai ser mais os 250, tá? Então, são casos, tá? Que eu falei, quanto antes começar e quanto mais disciplina você tiver, melhor vai ser a situação. E o jovem tem o maior potencial de guardar. Lembra que você falou, o jovem, quantos por cento? Normalmente ele guarda mais porque ele ainda não tem os custos, demora até ele construir família, né? E os jovens hoje tá demorando pra sair dos pais, vamos dizer assim, né? Não é que nem antigamente cedinho já casava, já tinha sua casa, já tinha que sair. Hoje os filhos ficam um tempo maior com os pais, né? Depois que vai querer namorar, 30, que vai querer, 35, vai 40, ter filho, já vai ser bem lá na frente. Eu acho que eles saem do pai a hora que aposenta. A hora que você fala assim, ó, deu o seu tempo, agora você vai fazer o aporte. Aí ele sai da casa. É verdade. Não, tá mais acomodado. Aí fala assim, não, agora você vai receber 10 mil por mês, você já tem 1 milhão na conta. Agora eu vou morar sozinho, viu? Caramba, cara. E acontece, então, tem de tudo. Se eu pegar, então, chegar lá no seu escritório e falar, tem 2 filhos, um com 3 e um com 11, vou guardar R$250 pra eles por mês, tá? Qual seria hoje a estratégia para você guardar esse dinheiro, esse 250 mensal? Aonde você investiria? Qual seria o caminho que você adotaria para isso? Olha, como o dinheiro ainda é baixo, Antônio, você não vai ter muitas opções no primeiro momento, tá? Porque, mandei lá os primeiros 250. Você vai ter que começar pelos ativos mais conservadores. Não porque ele é o melhor, porque como os filhos têm tempo, a gente poderia até ser mais ousado, porque aí você consegue ganhar mais, por exemplo, com as aplicações de renda variável. No longo prazo, elas costumam ser mais rentáveis que as aplicações conservadoras. Mas como você ainda não tem um capital suficiente, você necessariamente vai ter que começar para o caminho mais simples. São as aplicações mais tradicionais, com liquidez, que você pode. Conforme esse capital vai crescendo, aí sim você vai adicionar outros elementos. Que aí vai entrar a aplicação com prazo, vai entrar renda variável, mas vai ser uma coisa que você vai trabalhando aos poucos. Não vai ser do dia para a noite, já tô no Bitcoin, já tô na renda variável. Leva-se um tempo. Mas o que eu falo, o mais importante não é a aplicação, é a disciplina, é o planejamento, é o se comprometer a guardar. Isso que vai fazer a diferença. Lógico que a aplicação melhor vai te agilizar esse processo. Mas se você não guardar e não criar essa disciplina, não tem aplicação no mundo que faça você conseguir crescer. Tá, agora vamos pros casos, né? Caso legal, vai, conta aí, que essa eu quero saber. Caso engraçado tem de monte, pessoal. É cada coisa que acontece com a gente, né? No caso da sucessão, né? Que foi um caso muito legal que a gente deu risada. Chegou um cliente lá, ele falou, Fabião, vamos falar. Na verdade, eu convidei ele, né, para falar de planejamento sucessório, que é um ponto importante, né? Não só fazer ganhar dinheiro, mas como deixar para os filhos. E aí a gente foi falando para ele da importância, que as coisas estão ficando mais caras, né? O filho precisa ter um recurso para ter um acesso a esse patrimônio, porque senão vai pro inventário, fica tudo travado e a família passa muita dificuldade. Ele falou, pô, legal, Fabião, quero fazer, né? Para mim acho que é importante. Sentamos conversar, eu, né, o cliente e o advogado, né? Porque aí tem outros elementos, não é só o assessor que faz parte dessa conversa. E aí o advogado começou a fazer uma série de perguntas para os clientes. Olha, como que você quer fazer para organizar do seu patrimônio que está aqui, né? Como que a gente vai fazer? Vai deixar tanto para a esposa, tanto para as filhas, né? Falou, legal, né? Vamos fazer isso. E o cara soltou assim, mas eu tenho uma coisa que eu preciso pedir para vocês. Não, claro, com certeza, pode pedir. Mas tem que ser meio sigiloso. Aí eu falei, lá vem chumbo. Eu falei, puxa, né? Eu falei, tá, legal, o que é que acontece? Olha, eu quero deixar esse dinheiro, mas essa parte aqui, ele separou um tanto do patrimônio, eu tenho 2 amantes.
E a minha esposa não pode saber. Eu falei, nossa! Nem ela, nem eu posso saber. Exatamente. Eu falei, nossa, nem complicou a vida, né? Caraca, chegou plano A, o plano B e o plano C. Mas... Imagina, cara. Uma já tá difícil. Cara, eu achei difícil. Minha esposa, falei, nossa, minha esposa, uma só já dá trabalho, imagina mais duas. Cara, mas é assim, né? Que a gente acha que nunca vai acontecer, mas cada coisa que chega pra você lá e você tem que desenrolar, porque, pô, é o seu cliente, tá ali na frente, tá pedindo. Fábio, se vira. Se vira pra fazer o planejamento. E a gente fez. A gente conseguiu organizar, separou um tanto, fez lá umas gambiarras, vamos dizer assim, né? Falei, tá tudo em ordem. Ó, a amante X vai receber tanto, e aí Y tanto, e a sua esposa tá com o resto. Tá tudo certo. Depois que morrer, ninguém sabe de nada. Nossa, cara. E claro que você só até tem... pra ter a você monte falou, de organização. Você falou planejamento. Planejamento familiar. Você falou 10 anos e pouco, não vamos falar de idade. Tem algum planejamento que você já chegou, tipo assim, aposentar o cara? Já, tem alguns clientes que vivem de renda, tá? Até tem pessoas que já têm um patrimônio legal, que às vezes, Fabião, eu fui construindo, independente se teve acompanhamento ou não, ele foi construindo um patrimônio legal. E ele chega lá e fala, pô, Fabião, como que eu faço agora para administrar melhor esse patrimônio? Ele já não tá mais na fase de guardar, ele já chegou na fase de realmente usufruir do patrimônio. E aí tem a maneira correta. Hoje, por exemplo, tem investimentos que pagam todos os meses, como se fosse um aluguel, né? Então, ele deixa esse investimento nessas aplicações que são normalmente mais conservadores, porque agora ele não quer mais fazer crescer o patrimônio dele, ele só quer renda, né? Então a gente tem ali, normalmente para o cara que está vivendo de renda, são aplicações mais conservadoras, são aplicações que têm uma facilidade no inventário, que é quando ele vem a faltar, ele pode deixar aquilo de maneira mais tranquila, mais barata para os seus entes queridos. Então a gente vai trabalhar outros tipos de aplicação quando comparado com os clientes que estão fazendo o capital crescer. Mas esse cara aí, ele vai ter uma renda por mês, sem descapitalizar? Sim. Sem descapitalizar. A ação que ele investe, ele tira aquela... Não que ele, tipo, cheguei onde eu queria, agora é torrar. Ele não. pode também. Eu falo assim, no planejamento, é engraçado que no gráfico a gente monta, a gente dá 2 cenários sempre pro cliente. São 3 linhas, na verdade, né? Mas 2 delas, que é o que eu quero destacar, é uma vermelhinha que ele fala, olha, você vai juntar tanto, se você quiser torrar todo o patrimônio. Tem pessoas que vêm até mim e ele fala, Fabião, eu não quero deixar R$1 pro meu filho. Eita. Ele que lute para conquistar o patrimônio dele. Eu vou dar o suporte, eu vou fazer ele crescer, eu vou investir nele, mas eu não quero, eu vou gastar todo o meu patrimônio. Então a gente faz uma linha que ela cresce, aí ele tem mais ou menos uma média de idade brasileira, ela vai até cair. Então ele torra o rendimento mais o montante que ele acumulou. Dá pra viajar bastante. Daí ele queima bastante. E dá aí pra tem ter mais que um amante, umas 4. Se quiser torrar, vai rapidinho. Aí, o jeito dá. Ai, se a dona Luz assistir esse episódio. Não, eu vou mandar. Manda esse corte pra mim, Manda então. esse corte, né, vai? Ó, que eu vou 300 no Pix. 300 no Pix eu excluo, tá? 300 por mês. Por mês. Ai, meu Deus do céu. É o tal do planejamento, Miguel. Quer torrar? 4 amantes e torra rapidinho. Ó, O jeito dá. o Tão falou que tá na mão dele, cara. Que ele pode postar a hora que quiser. Só não tem o dinheiro, só tem dinheiro. Coisa de louco, né? Ai, e aí, por fim, pessoal, a gente tem uma última linha, que é a linha verdinha, que fala, olha, se você quiser manter esse seu patrimônio, o quanto que você tem que acumular, que são valores diferentes, tá? Que aí, o primeiro, como ele vai gastar do patrimônio, ele precisa ter um valor menor. E aí, esse patrimônio, ele se mantém estável, gera a renda planejada daquele cliente. Se ele gastar aquela renda, ele vai ter sempre aquele patrimônio. E o que é legal? Ele pode deixar isso para os entes queridos. Você deixa a aposentadoria do seu filho pronta. Porque quando você vem a faltar, aquele patrimônio que gera renda, ele vai ficar pro seu filho. E vai estar gerando renda. Se o seu filho alimentar esse patrimônio, ele cresce. E aí que o rico fica sempre mais rico. Porque ele tem a mentalidade que a gente construiu com a cultura, que eu falei, ó, vamos sentar, vamos guardar, quais são os objetivos, quais são os sonhos. E essa cultura da família faz com que ela sempre se mantenha próspera. Porque o cara acumulou, manteve a renda, ele não gastou tudo. Ele deixou aquela renda para o filho, que ele muito possivelmente ainda vai ter gasto para alimentar, vai crescer esse patrimônio, que vai ser gerador de renda, que vai ficar pro neto. E é um ciclo vicioso entre famílias e famílias e famílias. Exatamente. Por isso que a família do rico sempre se mantém rica. Ô, Fábio, eu vejo muita gente perdida. Então, você que tá nos assistindo, sei lá, se você tem 500 mil, 1 milhão, eu acredito que você precisa desse serviço.
certo, Fábio? Aonde ele te acha? Bom, a gente tem aqui na cidade de Araras um escritório físico, né, da XP. Se a gente pegar como referência ali a Praça Barão, tem o Itaú, que fica de esquina na praça. Logo de frente ao Itaú tem um posto, né, que antigamente os espetinhos, o pessoal se reunia ali. Ao lado esquerdo do posto, né, fica o nosso escritório da XP. É um prédio todo espelhado. Tem uma loja bonita lá de roupa. Exatamente. Eu ia fazer a propaganda, você foi mais rápido, né? Primeiro andar tem uma loja de roupas muito famosa, né, Antônio? Loja Vitrine, né? Muita qualidade. E o segundo andar é o nosso escritório da XP. Lá tem um interfone, ele pode estar tocando, vai ter uma pessoa para receber, para orientar. Ele pode também entrar em contato por meio das redes sociais, se jogar ali Manhattan Investimentos, MHT Private também, aí ele vai nos encontrar aqui na cidade, né, no Google, tudo mais, tem os meus dados, tem o meu telefone. A gente tem um site da própria empresa também, que ele pode estar acessando lá, tem os contatos. E tem também meu WhatsApp, né? Ele pode entrar no WhatsApp, nas redes sociais, né? A gente tá lá para atender, é só marcar um horário, né, que a gente vai poder ali ajudá-lo da melhor maneira possível. Então, quem te procura não precisa ser grande. Pode ser o pequeno, o médio e o grande para procurar a sua assessoria, certo? Sim. Pensando em fazer um investimento para o filho, pode fazer um investimento para o carro, para férias, ou o grande que está perdido, investindo errado, ou já perdendo dinheiro em bitcoins e outros ativos, ele pode se organizar e planejar de maneira correta procurando a sua empresa. Com certeza. A gente está lá para atender todos os públicos. A XP ela é bem organizada nesse sentido, né, de como organizar, para quem está começando, qual é a melhor estratégia? Que eu falo que quem começa, ele precisa primeiro criar a mentalidade. Então tem um caminho certo para fazer isso. Depois, o cara já tem um patrimônio, qual que é o trabalho daqui para frente que a gente vai fazer? Uma outra estratégia, uma outra maneira de lidar. O cara que já é mais robusto, o que a gente consegue agregar de valor para ele? Como que a gente trata esse cliente? E para cada segmento, a gente tem o serviço certo, que vai fazer ele crescer, ajudando também a mentalidade dele para ele continuar dentro do caminho da prosperidade. Ô, Fábio, então, você acabou de quebrar uma crença aqui. Quando a gente fala assim, você que tá assistindo a gente, por que você não começa a investir? Talvez uma das maiores desculpas é, eu ganho pouco. Então você já quebrou isso aqui, que não é a quantidade de valor que ganha, mas sim a mentalidade de guardar um pouquinho. É isso. Com certeza, você falou tudo agora, não tem nem como complementar essa frase. Mais importante do que o investimento é a mentalidade. Eu sempre falo isso em todas as palestras que eu vou dar. Quando você tem a mentalidade de prosperidade, você vai fazer acontecer. Eu falo assim, é muito mais difícil você cair nas tentações, você se desviar do caminho, porque você sabe onde você quer chegar, você tem um objetivo bem traçado, e isso vai fazer você caminhar rumo a ele. Uma mentalidade. Você é uma pessoa certa para responder, porque você convive com grandes empresários. A mentalidade de prosperidade por guardar, a mentalidade de prosperidade por investir. Qual a diferença? E um se complementa com o outro, possivelmente, né? Olha, a diferença entre guardar e investir é o que normalmente as pessoas utilizam é o seguinte. Quando você só guarda, você pode guardar debaixo do colchão. Você pode guardar na poupança. Tá errado. É melhor do que não fazer nada, vamos dizer assim, né? Sim. Entre um e outro, entre gastar assim desenfreadamente. Não que gastar é ruim, você pode gastar e deve. O dinheiro foi feito para isso. Mas gastar com consciência, com estratégia dentro dos seus limites, tá? Então assim, se você só guarda, beleza, você tá melhor que a grande maioria dos brasileiros, que infelizmente as pessoas estão mais gastando do que guardando. Mas quando você investe, é quando você faz algo com intenção, falando, eu tô colocando nesse produto com assertividade, porque é o produto certo, o produto correto. Eu acho que a grande diferença tá nesse ponto. Não que o guardar é ruim, ele é importante, mas fazer isso com um propósito vai fazer com que você caminhe de uma maneira mais eficiente. Você que é uma pessoa bem vivida aí, que já viajou, conhece os mercados e tem uma empresa que possivelmente faz negócio com o mundo todo. A gente tem uma visão de que o americano, entendeu? O europeu, por exemplo, ele tem uma mentalidade mais de guardar, de investir e de aumentar o seu patrimônio. A cultura muda muito de um brasileiro para um americano? E qual seria essa diferença de cultura? Muda. Quando a gente pega um americano, por exemplo, desde cedo, ele vai começar a aprender sobre educação financeira. Isso na escolinha, quando já é pequenininho, no ensino médio, na faculdade, ele já tem essa cultura. E eu trago um ponto. Por exemplo, o assessor financeiro. Aqui no nosso país, a gente vai ter ali uns 20, 30 mil profissionais para o nosso país inteiro, do meu segmento de trabalho. É uma quantidade pequena quando a gente avalia o tamanho do nosso país, que é o Brasil.
Lá nos Estados Unidos, o assessor de investimento, ele fica no top 10 das maiores profissões. Você vê a quantidade de pessoas que trabalham dentro do meu segmento para ajudar as famílias. Lá toda família tem um assessor de investimento que vai ajudar dentro do planejamento, né, dentro da organização financeira. Por quê? É cultura, é isso que você bem colocou. Eles já se entenderam que, opa, eu preciso guardar. Lá não tem o SUS, né, quando a gente pega os Estados Unidos. Então, se ele não tem dinheiro, ele passa mal, ferrou, né, complicou a vida. Sim. Então, ele precisa guardar. Não é uma coisa que, eu vou fazer porque eu quero. Não, ele tem, é uma coisa que é uma obrigação dele guardar. Ele precisa, se ele não guarda, então quando você tem a necessidade, isso já vem na sua veia desde cedo, vamos dizer assim, você consegue fazer isso de maneira mais efetiva. Então a cultura deles é muito diferente da nossa. Falando em americano, o Toninho não vai chegar com aquela bolsa lá no seu escritório. Pode ser que sim. Mas é possível, com os investimentos, o Toninho fazer compras de ativos em dólar, em euro, que tem uma rentabilidade maior do que o mercado brasileiro, apesar que estamos num cenário bacana aqui, né, para investidor. Para investidor. É melhor fazer o investimento em ativos ou fazer a troca e guardar em espécie? Em euro ou em dólar? Olha, hoje, dentro da própria XP, a gente consegue abrir uma conta internacional. Você manda o seu dinheiro lá para os Estados Unidos e deixa ele aplicado em dólar. Então você não precisa só guardar, tá em uma nota de dólar. Não, isso aí é o caminho equivocado, porque senão você vai perder para inflação, você vai perder ali para uma série de fatores. Então você abre uma conta internacional que é muito simples, você faz pelo próprio aplicativo, manda o dinheiro que aí na mesma hora já converte para dólar. Lá você vai aplicar numa renda fixa, você pode aplicar numa ação, que aí se você tiver uma renda fixa, o seu dinheiro, além de estar em dólar, vai estar rendendo. Esse dinheiro, se um dia você for viajar, for utilizar, você pode passar ali com muita tranquilidade o seu cartão, que você já está com o saldo ali disponível, né? Como se fosse um cartão internacional, com muita tranquilidade. E hoje é simples de fazer isso. Antes era muito difícil você ter uma conta internacional. Hoje já está muito mais tranquilo, tem várias instituições que você pode fazer. Você deixa seu dinheiro aplicado. Eu mesmo tenho uma cliente que essa semana, né, caiu o rendimento dela, caiu em dólar. Caiu lá para ela, $500. Ela pegou, reaplicou e está deixando render. É até uma forma de proteger a carteira dos nossos clientes, porque se você deixa tudo aqui no Brasil, com as emoções políticas, econômicas que a gente tem no nosso país, que a gente sabe, é um país de altos e baixos constantes, né? Muita montanha-russa violenta ainda, dá brava, não era simplesinha não. É daquelas de virar de ponta cabeça. Então é uma forma de proteger. Ele não deixa o cliente, que é lógico que isso já é um cliente mais robusto, né? Para o cliente pequeno não faz tanto sentido logo no primeiro momento, mas ele já pode deixar o dinheiro nos Estados Unidos para ter uma fonte de renda diferenciada em dólar e com capital mais protegido. Legal. Ô Fábio, seguinte, o que eu pego de ensinamento e eu já trago para você a pergunta e a gente parte pro encerramento. Passou rápido, né? Passa rápido. Passa, cara, conversa muito boa, de muito aprendizado. A gente sai com a cabeça aqui explodindo. Sim. Fala aí. Cara, quando eu quero emagrecer, engordar, cuidar do corpo, eu procuro um nutricionista. Quando eu quero cuidar do meu dente, procuro o PR. Quando eu quero defender meus direitos, eu procuro advogado. Por que você acha que lá nos Estados Unidos eles têm o assessor como top 10, né? De pessoas que ajudam outras pessoas. E no Brasil a gente não tem isso. E aí você traz a sua classificação. Onde estaria o assessor financeiro em posição de 1 a 10 comparado a outros serviços? Por exemplo, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar do físico, tem que cuidar de mente, procurar um psicólogo, um psiquiatra, fazer terapia, enfim, todas as profissões que a gente conhece. Onde você colocaria o assessor de investimentos hoje? Bom, pessoal, eu acho que assim, o tratar do dinheiro, se eu tivesse que dar um ranking, ele ficaria pelo menos ali no top 5. Aí se você for, Fábio, por que dentro do top 5? Porque o dinheiro, ele acaba influenciando muitas outras áreas da vida sem a gente perceber. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, se eu fosse jovem e eu quisesse conquistar a minha esposa, você quer ali agradar a sua mulher, você vai precisar levar ela para jantar, você vai precisar comprar ali um presentinho, seja um chocolate, seja uma flor, seja algo mais caro, mais barato. E tudo isso envolve dinheiro. Se eu não tiver R$1 guardado, ou que eu possa gastar, como que eu vou fazer para melhorar o meu relacionamento? Para quem já é casado, se você nunca leva sua esposa para ir jantar fora, para curtir um cinema, você não dá um presentinho nem nada, o relacionamento já começa a ficar abalado.
Né? Se você tem filho, você não pode levar o seu filho pro futebol, você não pode fazer, ou às vezes até mesmo nós, se eu não tenho dinheiro para fazer os hobbies que eu gosto, quero jogar um futebol, seja um beach tênis, seja o que você gosta de fazer, tudo envolve dinheiro, né? E hoje a principal causa de divórcio, de problemas financeiros nas empresas é o dinheiro. Verdade. Se o cara tá com um problema financeiro, ele não dorme de noite, que ele fica remoendo aquilo. Puxa, eu tô com... Não digo nem que é o dinheiro, é a falta dele, né? A falta dele. Né? Então o cara não dorme, que ele fica nervoso, fica remoendo aquilo na cabeça dele. Poxa vida, né? O que eu vou fazer amanhã? Eu preciso de dinheiro, preciso vender, preciso fazer acontecer, que senão eu tenho conta. Sim. Aí ele dorme mal. Ele chega no emprego, como ele dormiu mal, ele tá cansado, ele tá estressado. Então ele não trabalha bem, a produção dele reduz. Se ele não produz legal, ele toma fumo do chefe, ele tá nervoso, ele chega pistola na casa dele. Onde ele vai descontar? Nos filhos, na esposa. Aí briga, ele fica mais nervoso ainda. Ele dorme puto com finança, com a esposa, com os filhos, com o chefe. Aí ele vai ficando cada vez mais estressado. Aí ele precisa do psicólogo. Que ele já não produz, ele já começa a ter depressão. E não consegue achar soluções pra Não esse consegue. cenário. Mas tem que pagar o psicólogo também. E tem que pagar o psicólogo. Tem que pagar o nutricionista. Então o que Olha acontece? louco, cara. O dinheiro, pessoal, ele tá diretamente ligado à grande maioria das áreas da nossa vida, seja de relacionamento, seja pessoal, pra gente poder fazer as coisas que a gente gosta, né? Seja ali no próprio trabalho, no sono e tudo. E se você não tem isso bem resolvido, você acaba ficando muito prejudicado. A gente pega, por exemplo, a fase da pandemia, né? Foi uma fase muito delicada pro mundo, não só pro nosso país, né? Se o cara não tivesse R$1 guardado, ele teve que fechar a porta dele. E aí? Eu ficava imaginando, cara, eu, graças a Deus, tenho uma renda. Muitas fechou. Muitas fechou, né? E aí, o que você faz? Como que o cara dorme de noite, sabendo que, poxa, eu não posso abrir uma empresa por 2 meses, sem R$1 pra entrar? Eu acho que a pessoa fez ali alguma gambiarra. Mas, e aí? E o sono desse cara? Eu tinha dinheiro guardado. E eu falei, eu consigo me manter aqui por um bom tempo. Mas e quem não tinha? Sim. Então, você ter esse planejamento financeiro, né, vai te ajudar em N áreas da vida. Parece que não. Mas você não precisa ser o cara que tem 1 milhão. Fala, Fabiano, eu tenho que juntar que eu quero ter 1 milhão. Não, você não precisa. Né? É lógico que se você chegar lá é melhor. Você vai conseguir aproveitar mais. Mas se você tiver uma reserva de emergência, você conseguir guardar um pouquinho todos os meses, você não precisa ser o cara mais rico. Mas desde que você seja organizado, você já vai conseguir passar por todas as outras fases da vida com muito mais tranquilidade. Exato. Você vai conseguir aproveitar o tempo com os filhos, poder proporcionar alguma coisa legal para sua esposa, para si mesmo. Consequentemente, você vai trabalhar melhor e a chance de você ir crescendo é muito maior. Tá? Então, o dinheiro, ele tem que ficar ali pelo menos no top 5. Não que ele é o mais relevante, é importante cuidar da saúde, cuidar da família, mas ter uma atenção para o dinheiro é fundamental, porque ele afeta todo o restante e se ele faltar, infelizmente, a gente tem problema. E se a gente conversar com pessoas de mentalidade pobre, aí fala, não, o dinheiro não traz felicidade. E sem ele, traz? É aquele velho ditado. Toma essa. Não é não? É, ué. É aquele velho ditado, não traz, manda buscar, né? Então, não traz, mas e sem o dinheiro? Traz? Não traz. Eu Exatamente. o que você até acabou de coloco falar. no ranking aí, no seu Perfeito. ponto de vista, estratégia financeira, ela se não for a primeira, tem que ser a segunda. A primeira é a saúde, pra você trabalhar, e a segunda é a estratégia financeira. Pra você ter dinheiro pra pagar as outras que estão abaixo. É verdade. Se não A tiver, gente não chegou rola. numa conclusão. Cara, muito obrigado. Uma Foi. aula. Foi rico, literalmente, né? Já que a gente tá falando de investimento. Tá aqui, né, Zé? Vou aplicar tudo que você falou, né? Eu também costumo falar pro Toninho, pro Pierre, quando a gente senta aqui. Cara, a pessoa que sentou aqui, a gente tá aqui, ó. Aprendendo. E isso que é o prazer do negócio. Espero que você tenha gostado do Foi um nosso prazer. papo aqui. E, Pierre, manda... Gostou do podcast? Com Indica. certeza. Como foi a sua experiência? Conta um pouquinho. É sempre um prazer, né, poder falar um pouquinho sobre finanças. A gente acaba ouvindo boas histórias, dando boas risadas, né? E eu falo, tudo isso agrega, viu, Pierre? Que eu falo Sim. assim, todas essas conversas faz a gente relembrar pontos muito importantes da nossa trajetória, pontos que é importante a gente levar para o cliente. E com certeza, né, o podcast vai chegar aí nas pessoas, vai fazer a diferença para elas. Eu espero ter agregado um pouquinho aí Com para o certeza. conhecimento, para o planejamento, que as pessoas consigam se organizar para ter uma vida mais próspera. Que é aquilo que eu falei para você, o meu objetivo é não, assim, conseguir ajudar as pessoas para que elas não passem os problemas que eu passei. Sim. Uma coisa que mais me marcou na minha vida, eu lembro que meu pai, ele tava com dificuldade, com dívida, ele, de noite, ele acordava de madrugada, que ele não queria mostrar pra gente que ele tava passando dificuldade, ele ficava andando sozinho, falando sozinho no quintal de casa. Eu lembro isso, eu tenho gravado ele na minha mente. Eu falo, cara, nenhuma família
pode passar por isso. Que é uma coisa que me marcou quando eu era criança. Né? E eu via meu pai falando sozinho, meu Deus, o que eu vou fazer? E ele ficava assim no quintal, indo pro lado pro outro, por conta de dificuldade. E é por isso que eu vim trabalhar e é por isso que eu tento ajudar. Sempre que eu posso, com conhecimento, com informação, porque nenhuma família deve passar por isso, né? Se a gente conseguir se organizar um pouquinho, que nem eu falei, não é preciso guardar muito, mas desde que você se organize, você já vai ter uma vida com muito mais tranquilidade. Hoje meu pai não fala mais sozinho, ele tem um planejamento, ele consegue viajar, porque a gente conseguiu se organizar e hoje consegue caminhar com muito mais facilidade. Eu adorei essa nossa conversa, e é uma coisa que eu quero trazer, ser uma proximidade maior agora, que eu quero tentar colocar meu filho nesse norte, cara. Talvez eu não tive uma disciplina financeira tão grande, e aí você acaba acordando à noite, que nem você tá falando, entendeu? Mas acho que se você tá passando por essa dificuldade hoje financeira, que acho que o Brasil todo tá meio que reticente ao que tá acontecendo no mercado, e essas complicações financeiras acabam acordando você à noite e você ficar pensando, é hora de pensar assim, peraí, se no Brasil não tem essa mentalidade de guardar, não tem essa educação financeira, e eu não tive essa educação financeira, que eu não tive. Meu pai não teve essa conversa comigo. Eu vou ter com meu filho. Sim, perfeito. Então, assim, é uma coisa que o mínimo que você pode fazer pra sua família é ter essa conversa com seu filho. E depois chamar o Fábio. Porque o Fábio é uma pessoa, assim, de tudo que eu já conheci, de pessoas que estão aqui vivendo esse universo, é uma pessoa muito prestativa. Entendeu? É um cara que você fala, e aí, Fábio, vamos trocar uma ideia? Ele peraí. Então, eu posso te ajudar de alguma maneira? Ele vai ajudar. Entendeu? Tanto é que quando tive o convite, é uma pessoa que eu tinha certeza que ia chegar aqui e ia deixar a gente com a cabeça bem aberta. Legal. Então, pra você que tá do outro lado da câmera, não fez isso, seu pai não te ensinou a fazer isso, ensina pro seu filho. Eu não tenho conhecimento pra ensinar. Tem um cara aqui que tem. E ele é muito prestativo. E eu vou usar essa ferramenta. Legal. Isso é compromisso meu, cara. Hoje não vai dar tempo, talvez amanhã, eu vou sentar com você, eu vou guardar dinheiro pros meus filhos. Guarda esse corte, quanto vai guardar? Quanto não vai guardar? Não sei, cortes, cara. Mas vou guardar. Entendeu? Eu vou guardar. Então, acho que a mensagem é essa. Você não sabe guardar? Você não sabe investir? O quanto você tem, o quanto você não tem, não importa, cara. Vamos guardar R$50 por mês? Vamos chamar o cara aqui, ele vai falar pra você no momento, 50 eu não consigo guardar não, mas junta 500 e vem falar comigo. Acho que é essa a mensagem. Não vamos deixar os nossos filhos passar pelo que a gente tá passando hoje. Sim. Exatamente. Acho que é essa a mensagem. Ô Fábio, vamos imaginar que estamos ao vivo para 8 bilhões de pessoas. Qual a mensagem que você deixaria de impacto? Uma frase ou uma mensagem para essas 8 bilhões de pessoas? Bom, pessoal, eu acho que se eu tivesse que deixar uma frase, agora você... Uma pergunta difícil, eu não pensei essa. Mas eu acho que é planejamento. Eu acho que a palavra é essa, assim, pra gente fechar. Planejamento. Porque quando você sabe onde você quer chegar, você caminha pra isso. Isso vale pra qualquer área da vida, não só pras finanças. Então, eu acho que é sentar, é conversar, como o Antônio falou, se planejar, porque isso vai fazer toda a diferença. Seja pra vida financeira, seja pra saúde, seja pra sua família. Então, trace propósito. Trace já com antecedência aonde você quer chegar, que aí com certeza você vai conseguir caminhar para o seu objetivo. Muito bem. Muito bem. Toninho, seus agradecimentos finais. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu, na minha parte de empreendedorismo, eu sempre tive como pautada assim, aonde eu estou, aonde eu quero chegar e o que eu tenho que fazer. E quando eu foquei 100% da minha energia nisso, é a época que eu mais cresci profissionalmente. Boa. Quando por N motivos você deixa de pensar dessa forma, você acaba desvirtuando um pouco o seu caminho. Então, acho que é isso, cara. É 100% isso. Planejamento, entendeu? E essas 3 palavrinhas, onde eu tô, como e aonde eu vou chegar. Se você tiver isso aí traçado na sua vida, o sucesso faz parte disso. Topíssimo. Obrigado. Foi um prazer ter você aqui. E realmente, cara, eu quero sentar com você um dia na sua mesa lá e colocar a vida financeira aí pra mim pensar daqui 10 anos que meus filhos vão ter. Boa. Amém, vamos lá. Fábio, seus agradecimentos finais pra galera que tá assistindo. Bom, pessoal, então quero agradecer aqui a participação, né, a todos vocês aqui presentes, né, agradecer também a galera que me escutou aqui. Para mim é sempre um prazer falar um pouquinho sobre educação financeira, sobre investimento, sobre planejamento para o futuro. E o que eu puder fazer, né, estarei ali à disposição, como eu disse, no nosso escritório ali no centro, é só bater lá na porta, pode entrar em contato pelas redes sociais, pelo meu contato do WhatsApp, vai ser um prazer ajudar todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Eu também quero deixar aqui meus agradecimentos. Toninho, Pierre, muito obrigado, Fábio, mais uma vez, por tudo que você compartilhou aqui. E espero que o pessoal de casa tenha a decisão
Porque agora você tem a informação. A informação, sem ação, ela é morta. Pega a informação que você teve, vai atrás e começa agora. Não deixa pra depois. O dinheiro que você pode guardar hoje. É isso aí. Quero agradecer meus amigos, parceiros, Everton, Toninho, Fábio. Foi uma aula, uma honra ter você aqui no nosso podcast. Então, se o Toninho conseguiu, o Everton conseguiu e o Fábio conseguiu, você também pode. Valeu!